convite, falar da satisfação de estar participando do nosso seminário das trilhas urbanas. Quero falar da satisfação de estar aqui na mesa com a Angélica, minha colega do Instituto, Gisafran, meu colega do Instituto, a Clélia também, e o meu colegão aqui, o Pádua, há muitos anos, muita luta, né? Muita experiência franco-brasileira. Né? Eu não vou falar do livro, mas eu tenho necessidade de falar um pouco, né? Porque o meu livro, Os Incomodados Não Se Retiram, que esgotou logo no ano que foi lançado, né, 92, e é uma referência para mim, eu me sinto muito orgulhoso de ser autor desse livro, e foi realmente uma adaptação da minha tese de doutorado que eu fiz na USP. Mas depois nós fomos fazendo outros trabalhos, e um dos trabalhos que eu reputo como um dos mais importantes que foi feito por mim, pela Simone Souza, já falecida, pelo Sebastião Rogério, pela professora Tércia Correia Cavalcante e pelo Eurico Moriá, foi o livro Fortaleza, a Criança e a Cidade, que foi uma forma de convidar a criança, das primeiras séries do ensino fundamental, a conhecer essa cidade, e o livro foi um sucesso absoluto, anotado por mais de 20 anos. Não foi o falecimento da professora Simone, o livro continuaria, foi premiado pelo MEC, né, pela pertinência. Agora é muito difícil fazer livro didático ou paradidático, é muito difícil com as normas que estão estabelecidas, né, o disciplinamento imposto pelo MEC, né, mas a gente tem que fazer. E o último livro é o Fortaleza, Mudanças e Permanência, né, saiu lá pelo Rio, pela Letra Capital. Mas um outro livro que eu queria chamar a atenção, que eu gosto muito, não é de muito acesso, que é Fortaleza, Cidade e Luz, com as fotografias do Gentil Barreira. Eu fiz o texto e o Gentil foi fazendo as fotografias, ajustando-se ao texto que eu fiz. É um livro de arte, né, organizado pela Patrícia Veloso, que é expert na organização desse tipo de livro, mas é a forma da gente contribuir com essa cidade que me adotou. Todo mundo sabe que eu sou carioca, já há muitos anos aqui, sou cidadão fortalezense, com muito orgulho, e acho que sou mais fortalezense que muita gente que mora e que nasceu na cidade, e dessa forma, mas eu não vou falar, eu vou falar de outra coisa. Quero hoje falar um pouco de das trilhas. E tem meu livro das trilhas da cidade, é claro que eu já estava aqui tanto tempo. No museu, né? No museu, no mercado, saiu 2 edições pelo Museu do Ceará. Mas eu quero falar hoje um pouco de fazer homenagens e falar um pouco de transgressões e de resistências. A homenagem é a essa cidade que nos acolhe, essa cidade super problemática, mas também uma cidade que avança muito em conquistas. É uma condição da cidade num país com essas características, né, que nós temos, mas é essa fortaleza que no século XIX cria o Instituto do Ceará, um instituto que se mantém até hoje, um instituto único de todos, que tem a revista editada regularmente, desde a sua criação até hoje. É essa fortaleza que sediou a Academia Cearense de Letras, a primeira Academia de Letras do Brasil, criada em Fortaleza. Então merece Fortaleza ser homenageada pela ousadia, pelo avanço, né, pela vanguarda desse grupo. Cria o Instituto do Ceará num momento em que não havia universidade. Então, os intelectuais se abrigavam onde? Nos institutos ou nas reais sociedades, em determinadas áreas, como era na Inglaterra, como era em Paris e nos países centrais. E também é essa fortaleza que lá em 1892 vai ter um grupo vanguardista que vai criar a padaria espiritual. Então, o que é esse movimento de vanguarda? Um movimento que, se não fora no Ceará, ele teria muito mais visibilidade,
o que foi a vanguarda paulistana, que vai criar a Pauliceia Desvairada, do movimento modernista de 22, né, da comemoração do primeiro centenário da independência, e o que é a nossa padaria espiritual. Então, tudo isso seria o suficiente para nós falarmos de como que essa cidade atravessa esses 300 anos, enfrentando problemas seríssimos de secas periódicas, de secas constantes, de um processo migratório acentuado. A ferrovia que foi construída e implantada em 1872 para trazer o algodão para o porto de Fortaleza, é a ferrovia também que vai trazer os flagelados da seca. Então, como que eles vão se assentar nessa cidade e como que surgem as primeiras favelas. Mas eu poderia continuar falando, mas eu prefiro falar dessa Fortaleza que teve uma rebeldia, né? O fortalezense que vaiou o sol na Praça do Ferreira, o fortalezense que elegeu o bode Ioiô, mas o fortalezense também, o Dragão do Mar, se recusou a transportar escravos. Então é um herói muito esquecido, só é falado do período quando se fala em abolição da escravatura, ou vira uma estátua que ninguém olha e nem sabe do que se trata. Então eu quero falar do Dragão do Mar, eu quero falar de Fortaleza, que ganha a cena nacional a partir de situações trágicas, né? E uma tragicidade, a nossa colega a professora Angélica falou do trabalho que ela faz em relação à violência na mulher, mas o que é a Lei Maria da Penha? Como que ficamos tão conhecidos pela Lei Maria da Penha, mas ela emerge de quê? De uma mulher que sofreu 2 atentados, não morreu, que ficou cadeirante no segundo pelo marido, tornou-se cadeirante, e numa cadeira de rodas, como que ela vai fazer uma militância, vai mobilizar o mundo. Ela começa por entidade americana para chegar e até ter uma lei em defesa da mulher. É uma lei que, apesar do aparato legislativo, nunca vimos tanta violência contra a mulher. Então vejo que é dessa violência que nós vamos ter uma lei de proteção. O segundo que eu gostaria de homenagear é Dandara. Então é outra lei em proteção à comunidade LGBT e QIA+, e a partir de uma agressão, a partir de um ser que foi praticamente sacrificado, apedrejado, pauladas e filmado. Então vejo que é de uma tragédia que vai surgir uma lei para proteger. Então, falando dessas tragédias, eu não poderia deixar de falar dos segregados, né? De uma cidade que, com toda a riqueza, com toda a beleza, mas nós não podemos reduzir Fortaleza à beira-mar. A beira-mar é bonita? Mas quem foi que construiu a Fortaleza dela? Quem construiu a Loura Desposada do Sol? Quem é essa cidade? Então, quando nós começamos a discutir, na perspectiva da teoria, né, nós vamos ver que há uma opacidade em relação a diferentes sujeitos da nossa cidade. Né? Nós vamos ver que há o que o Milton Santos chama, discutindo a geografia urbana, os espaços de luminosidade, beira-mar e os espaços opacos. Então, o que é os espaços não luminosos? Que espaços são esses? O que nós sabemos da nossa periferia? Quem visita a nossa periferia? Né? E o que é essa vasta periferia? E quando eu falo de periferia, eu estou falando de um conceito que está em discussão. Então, o Rio de Janeiro está sendo obrigado praticamente a assumir o conceito de periferia, mas o conceito dominante do Rio de Janeiro é o conceito de subúrbio. E se contrapõe ao conceito de subúrbio a continuidade do que seria subúrbio, a Baixada Fluminense, que só é baixada devido a uma condição física do terreno. É um terreno sujeito à inundação, e é fluminense por quê? Porque Fluminense vem de
Flumine, quer dizer entre rios, e daí então essa questão dessa área está sujeita a inundações, exigindo trabalho de drenagem, e foi a partir desse trabalho de drenagem que foi possível a ocupação de um vasto território fluminense, que já vai além da cidade do Rio de Janeiro. O que está no Rio é subúrbio, o que está além é Baixada. Mas em São Paulo o conceito dominante é de periferia. E a geografia vem negando, a geografia urbana vem tentando negar o conceito, porque ele advém de uma relação entre os países centrais e os países dependentes, que era uma relação centro, os países detentores do capital, e a periferia, os países que dependiam dos detentores do capital. Então, como trazer essa teoria da centro-periferia para compreender a cidade, o que é o centro, o que é a periferia? Só que quando a geografia tenta, então, ressignificar o conceito de periferia, ela não deixa de ter razão. Mas por quê? Porque o centro, ele se fragmentou. Cadê o centro de Fortaleza? O que é o centro de Fortaleza? Quem vai? O que significou o shopping center? O que foi o Center 1 de 73? Depois o que foi o Iguatemi de 82? Depois o que foi o Norte Shopping de 93? E daí essa profusão de shopping center, fragmentando a cidade e tirando que é a centralidade que havia pelo centro da cidade. E é claro que o centro não poderia aguentar, mas como que se dá essa descentralização? Qual é o aparato legal que pode impedir que a cidade ficasse toda fragmentada, com 8 terminais de transporte, né? Com a cidade que era radioconcêntrica, a cidade que toda a vida urbana, ir ao centro era ir à cidade. Ir ao centro era ir à cidade. E como que então, o que é, vai à rua, né? E o que é então, vai ao comércio. E Fortaleza, então, nos anos 70, sem Peru, ela vai conhecer, ela vai se fragmentar, e o teórico que discute essa fragmentação urbana é Henri Lefebvre, né, quando ele pega, né, a fragmentação da cidade, a implosão e explosão da cidade, quando ele vai pegar os subcentros como estilhaços dessa cidade, aonde estão esses estilhaços. Então, para compreender essa cidade, compreender esses estilhaços, nós temos que chegar a esse advento do capital, a partir da questão da violência urbana, o que é um shopping center. Se vocês observarem em termos de estrutura, nós temos um colega que fez mestrado e doutorado comigo sobre shopping center, é um dos mais conhecidos no Brasil hoje, que é o professor Tiago Estevão. O que é o shopping? Se vocês olharem a estrutura, ela é um pouco assustadora. Ela não tem janela, ela é uma caixa fechada. Ela é uma caixa fechada, ela é o templo da mercadoria e ela privilegia o quê? Ela tem ruas, ela reproduz a cidade, o centro da cidade convencional, com ruas e praças de alimentação, mas quando ela surge no conceito de que oferece asepsia, espaços limpos, permanentes limpos, espaço super iluminado, né? E oferece também segurança. Em tese, também oferece segurança, nós sabemos que é relativo a esse conceito. Só tem roubo de joalheria em shopping, praticamente, né? Então, o que é essa segurança? E não tem relógio. Não tem relógio como os cassinos, para você se esquecer do tempo seduzido, né, pela mercadoria. O que é, então, essa sedução? E depois, ainda em função do discurso da violência, outro fragmento importante que acaba modificando a aplicação do conceito de periferia
que é o condomínio fechado. Também temos um grande especialista, um colega nosso, professor Cleiton Marinho, também fez mestrado e doutorado na UFC, fez comigo, e é um grande especialista em condomínios fechados. O que significa o condomínio fechado? Como que shopping e condomínio são inimigos de uma cidade dinâmica, são inimigos da rua. A rua que o Lefebvre vai chamar como o espaço do encontro, o espaço da festa, o espaço da solidariedade. Então, o que nós vemos hoje é a morte. Estamos caminhando para uma morte da rua, né? E o que é o centro, o que é hoje. Quem conhece a professora Angélica fala do centro. Quem conhece o centro da cidade? Que criança de classe média vai ao centro de cidade? Nós vamos ver nas trilhas, amanhã vamos discutir essa questão, e acho que quase todas as nossas trilhas convergem numa discussão do que é o nosso centro. Então, amanhã, às 8 horas, quando nos encontrarmos lá no Cine São Luís, nós vamos ver o que é essa periferia. Mas por que nós negamos uma periferia? Por que nós queremos torná-la amorfa? E por que nós queremos transformá-la afônica? Como se ela não tivesse voz e como se ela não tivesse corpo. Mas essa periferia tem corpo. E nós aqui, eu, professora Clélia, nós fizemos um trabalho, fizemos acho que o primeiro curso para favelados da cidade de Fortaleza. Nós fizemos junto com a FASE e depois trabalhamos aqui pela universidade, com vários departamentos. Nós fizemos o Fortaleza Problemas e Soluções, e o primeiro curso foi na UNGI, na União dos Moradores do Jardim Iracema, né? E foi um curso que, durante um semestre, fui mobilizando os vários professores e a partir daí fizemos um filme com o professor Caetano para discutir a situação dos corpos dos trens. Fizemos um filme partindo da estação João Felipe, até o Maracanaú, e pegamos o Maracanaú, que era um aglomerado de conjuntos habitacionais, Gereissati 1, 2, 3, Timbó, Acaracuzinho, Nova Esperança. Não tinha nada em Maracanaú, ainda pegamos, né, Cléber, o Maracanaú, pegando as casas de esquina e fazendo de uma residência unidomiciliar em residência domiciliar e comercial. A sala convertida, a janela num quarto, virando um balcão para atender. Então, as pessoas usando a residência já como negócio, era o início do comércio que se instalava em Maracanaú, em que o estabelecimento mais importante era o hospital. E isso nós fizemos também com Calcaia. Esse curso avançou muito, foi extremamente importante, e nós começamos então a ressignificar e ver que em Fortaleza o que nós temos, o subúrbio não se aplica. A cidade ou é favela ou é periferia. Mas o que é favela? E quando nós vemos que conjuntos habitacionais que se favelizam. Então nós temos, né, eu fui entrevistado, e uma entrevista está no livro A Cidade Legal e Ilegal, do Márcio Valença, em que tem dois capítulos da professora Suzana Pasternak, e a Suzana trabalha, né, a cidade que virou favela é um dos capítulos e a favela que virou cidade. Então vejam as duas perspectivas para compreender do que a Suzana Pasternak vai trabalhar essa relação da favela que vira cidade e da cidade que vira favela. Veja a situação dos nossos conjuntos habitacionais, a precariedade, né? E como que o IBGE foi obrigado, a partir de 2024, a reassumir o conceito de favela. E a favela também, o que é a favela? Quando Milton Santos escreve, Lima, a periferia está no centro, no livro Economia Urbana, quando ele vai mostrar que a periferia, e aqui em Fortaleza também, quando eu digo que o nosso centro é o centro da periferia. O centro da elite, o centro de uma população dita burguesa, ela vai se transferir para o shopping center
e depois o que o shopping com taxas muito caras vai valorizar determinadas vias da cidade, mas são poucas, principalmente a Dom Luís, a Santos Dumont, a Jovita Feitosa, a Bezerra de Menezes, que passou por uma mudança muito grande com a implantação do sistema de VLT, né, e como que a cidade vai se transformando. Então é dessa periferia em que eu vou buscar, né, no Tiajuru da Andréia. Ele fez uma tese em que ele reconceitua e ele valoriza a periferia, e é dessa periferia, a partir desse olhar da Andréia, que eu quero falar da necessidade de se trabalhar a periferia. Uma periferia que eu chamei a atenção na entrevista na Rádio Universitária, a periferia, primeiro, que é uma periferia parda e negra. A nossa periferia e a universidade, a partir da lei de cotas, começou a revelar, né, outras cores nos nossos bancos escolares. Mas essa periferia em que quase todas as mulheres negras assumiram a trança angolana, assumiram seus cabelos e seu estado natural. Então, o que isso mexe com a sua personalidade? O que isso mexe com a sua percepção enquanto pessoa? Uma periferia que assumiu o funk, que assumiu o samba, uma periferia que começa a ter influencer, uma periferia que se domina a internet como ninguém, uma periferia que tem não sei quantas redes sociais em que elas se comunicam entre elas e se comunica com a sociedade como um todo. Então, essa periferia que, inclusive, revela o que os incomodados do outro lado não querem que ela revele. Então, quando essa periferia fala, pode ser a periferia da Maré, lá dos Paralamas, não é? Lá dos Paralamas, quando vai cantar a Maré pela primeira vez, não é? Mas o que é a periferia dos Racionais? Como que o MC fala o que a burguesia não quer ouvir? Os Racionais, eles denunciam a presença da polícia que mata, da polícia que maltrata, a polícia que não protege, da milícia, a dependência do narcotraficante, como que você perde o seu poder de mobilidade. Então, eles têm eles adquiriram o poder de fala e eles adquiriram confiabilidade do público ouvinte. Então, tem outras formas de ouvir, não mais pelas emissoras que controlavam, você vai ouvir isso ou aquilo, ou você vai ver isso ou aquilo. É uma periferia que não está preocupada mais com TV Globo, com Record, com Bandeirantes. É uma periferia que tem voz própria e que se satisfaz, e que está em toda parte. Então, é dessa periferia e dessas pessoas. Mas nós tivemos pessoas aqui em Fortaleza, inclusive dos membros do Instituto do Ceará, que tiveram a sensibilidade de olhar para a nossa periferia. E aqui eu quero homenagear o nosso professor Eduardo Campos, né? Eduardo Campos, que ele fez a Rosa do Lagamar, uma peça que foi um sucesso enorme em Fortaleza, e ele também fez Morro do Ouro. E ele, junto com a companhia Comédia Cearense, que é uma coisa, é resistência comédia, ele vai fazer a Iramisa, né? O Haroldo Serra e a Iramisa Serra, como que eles vão trabalhar, né? Vão ser personagens principais, né? Fizeram a Valsa Proibida, fizeram muitas coisas, mas fizeram também essa ode a essa situação da periferia, seja no Morro do Ouro, seja na Rosa do Lagamar. Então, com eles dois, são as homenagens que eu queria fazer, né, a todas essas pessoas que conseguiram, né, vencer a partir da transgressão e também a transgressão de duas favelas de Fortaleza que merecem ser cada vez mais estudadas. Eu já estudei,
tem alunos meus estudando, estou concluindo, mas é homenagear os resistentes do Campo da América, com toda a tentativa de gentrificação, ou gentrification, do Campo da América, naquele miolo em que o prédio mais luxuoso da cidade, a Mansão Macedo, um apartamento de 880 metros, o fundo é todinho na Praça José Vilar, na frente para Tiburcio Cavalcante, e o fundo para José Vilar, aonde está o Campo do América, que se estende desde a deputada Moreira da Rocha, da Ana Bilhar, até a Costa Barros. E também a favela das Quadras, o São Vicente de Paula, né? Aqui os moradores, também meu aluno Rafael fez a dissertação sobre a favela das Quadras, ali da Santa Cecília. É resistência permanecer num espaço altamente valorizado, com uma pressão da especulação imobiliária para colocar esse povo para fora, e eles estão lá mostrando. Nós também temos direito à cidade, já que são tão poucos a ter direito a uma cidade equipada e servida de bens e de serviços. E também, para encerrar, falar eu não poderia deixar de falar a luta pelo tombamento da Vila Vicentina. Como que a Vila Vicentina está no olho do furacão do especulador imobiliário para acabar com é uma cidade como Fortaleza, que apesar da festa, mas ela destrói o seu patrimônio. Tudo nós falamos que Fortaleza tinha, Fortaleza teve. Por que Sobral tem um patrimônio construído, mas reconhecido pelo seu povo, tem tudo muito mais preservado do que Fortaleza, que transformou grande parte do seu centro da cidade em estacionamentos, destruindo casarões, extraindo o construído de melhor qualidade, embora eu concorde plenamente com o meu colega Pablo, que nós temos também que tombar as habitações populares. Temos que tombar, pegando desse setor, o fazer, o modo de fazer do nosso povo, que trabalha tão bem, né, com o estuque, com o sulfato, com a casa pau a pique. Então, nós só temos um tombamento voltado para as elites. E temos que fazer com que o tombamento seja socializado e compreenda e acabe a sociedade como um todo. Era isso, então, muito obrigado.